Olá, tudo bom? Eu sou o Rogério, eu vou te falar algo que você quer aprender aqui. Esquadria. A gente está falando sobre etapas da construção, esquadrias, tá ok? Esquadrias. Vamos lá. O que é esquadria? Não estou ruim da garganta. Esquadrias é um conjunto de elementos que faz o fechamento. Existem diversos tipos de esquadria. Uma porta é uma esquadria. Ou seja, tipo assim, o conjunto da esquadria, quando você vai planilhar seu orçamento, você planilha lá. É o que a gente falou sobre documentação, projetos, serviços preliminares, infraestrutura, estrutura, revestimentos, enfim. E esquadria. Esquadria é uma etapa de fechamento da sua obra. Vou dar um exemplo. Você tem uma obra. Você fez lá a sua obra e tal, e você deixou os vão. Na esquadria, você tem aqui, ó. Você tem aqui a esquadria. Aqui em cima você tem a verga. Isso daqui chama verga. Esse daqui de baixo chama contra-verga. Tá ok? Então, para você fazer você colocar a sua esquadria, você faz a obra e você deixa os vão. Você deixou aqui, esse vão aqui, você deixa ele aqui, ó. Você deixa ele aqui, por exemplo, 1 metro. Esse daqui, você deixa ele 1 metro também, 1 por 1 metro. Tá ok? Aí você colocou sua verga. A verga nada mais é do que como se fosse uma viga para sustentação. Para ela, o que acontece? Como que esse vão tá aqui? Para ela não nascer fissuras nas extremidades. Porque o vão, ele trabalha, e se você não tem essa viga aqui, ela começa a trabalhar na alvenaria e ela começa a empurrar a sua esquadria, ou de vidro, ou de madeira, ou de alumínio, não importa, ela começa a trabalhar nesse sentido. Então, a esquadria você sempre tem que saber que você tem que colocar a verga e a contra-verga, em todo caso. Você pode colocar, e sempre quando você for verificar, você tem que verificar essa medida com essa, colocar o esquadro correto, para o quê? Então você pode executar a sua obra do início ao fim e por etapa. E agora eu vou fazer o fechamento, agora eu vou comprar a esquadria. Como que a gente mensura preço de esquadria? Eu tenho uma obra lá, uma casa, e eu tenho várias divisões. Tem aqui e aqui. Então aqui eu tenho uma porta, aqui eu tenho outra porta, aqui eu tenho uma 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 janela aqui, eu não sou muito... tá. Então aqui, ó, vamos lá. Então vamos supor que todas essas janelas têm esse mesmo tamanho, 1 por 1. Então eu tenho uma, 2, 3, 4, 5, aqui não é janela não, 6, 7, 8, 9. Então 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 9, 9 metros quadrados. Ok, a porta, vamos supor que ela tem 1 por 2, 2 metros quadrados. Então 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 2, 10. Então eu tenho 10 metros quadrados de esquadria. Qual que é o preço? Então o total aqui eu tenho 19. Eu tenho aqui 19 metros quadrados de esquadria. 19, a média de preço para quando você vai passar um orçamento com o cliente, você fala assim, quanto que eu cobro de esquadria? Eu vou ter que sair pesquisando loja por loja, 400 a 500 reais. De 400 a 500 reais.
Isso é um padrão econômico, viu? Agora, eu quero uma esquadria madeira maciça, uma madeira nobre, uma madeira top. Então, aí você eleva esse valor. Então, você fala assim, ó, o valor da esquadria é esse valor. Até esse valor eu compro, tá no meu custo, no meu orçamento. Passou desse valor, eu quero uma esquadria com fechamento pivotante. Pivotante é uma porta, você tem aqui, ó. Você tem aqui a porta, né? Você tem aqui a porta. Aqui você tem alvenaria, né? E aqui você tem alvenaria. Aqui você tem alvenaria. Aqui você tem alvenaria. A porta pivotante, ela tá aqui. O pivô dela, ele bate aqui, ó. É um pino travado. Existe também o tipo de janela, guilhotina, maxiar, aquela que você abre. Existe abertura lateral, existe porta namoradeira, utilizada em fazendas, sítios, chácaras. É a porta que aqui no meio ela tem um balcãozinho, né, que é a porta namoradeira, e as duas tramelas. Então você pode abrir como se fosse uma janela em cima, e você trava ela, e você pode abrir as duas folhas. Então são duas folhas. Existe a porta pé direito duplo, que você coloca ela, uma porta imponente. Que mais? Existe a maxiar, né, que a gente comentou, que é a mais comum aí em banheiros, em alguns ambientes. Existe esquadria blindada, existe esquadria acústica, existe esquadria que você tem uma veneziana no meio, com blackout. Existe aquela esquadria estilo europeu, que é frio, você tem o puxador, que ela é blackout. Então, assim, na parte da engenharia, etapas da construção, quando você for orçar para sua obra, ou para algum cliente, ou para uma necessidade, você tem que se atentar a esses detalhes. Esquadria, como que eu calculo o preço de uma esquadria? Eu vou fazer minha obra, como que eu vou calcular o preço de uma esquadria? Eu não tenho nem ideia por onde que eu começo. Esquadria, por onde que eu começo? Olha, esquadria de vidro. Um vidro tanto. Então assim, você mensura um pelo outro, porta, vidro, janela. O nicho econômico, o nicho básico é de 400 a 500 reais. Então você fala assim, ó, eu tenho 19 metros quadrados, 20 metros quadrados vezes 400 reais. Quanto que eu vou gastar na minha obra de esquadria? Mão de obra para a instalação dessa esquadria, metro quadrado, aqui é material, né? Material. Mão de obra para esse caso, a mão de obra, aqui ó, mão de obra é em torno aí de 150 a 250 reais o metro quadrado. Então assim, se você tem uma porta pivotante, ela tem você tem duas folhas, então uma tem 1 por 1 e a outra tem 1 por 2 e 1 por... Então você tem 4 metros quadrados. 4 vezes 200 reais dá 800 reais. Então essa porta, para você instalar ela, colocar fechadura, colocar trinco, fazer o alinhamento dela correto, colocar cunha, deixar ela corretamente bem alinhada, você vai pagar em torno de 800 reais para a instalação dela. É negociável o custo, mas assim, para você mensurar como que você vai fazer o seu orçamento. Então você tem que ter essa base. Isso tem tabela da CUB, da SINAP, de outros órgãos, para você seguir, que essa tabela é preço-volume, né? Então a construtora tem outra tabela de preço. Então assim, você coloca cada porta 100 reais, 50 reais, então você tem outra tabela. Então assim, mas a grosso modo, numa obra comum, uma obra residencial comum, galpão, qualquer coisa, esses são os valores que você vai adotar. E escolher tipo de esquadria.
quem, como, de que forma. Eu quero fazer uma pele de vidro, que também entra no setor de revestimento, de fechamento, mas esquadria, que é vidro. Então assim, você tem que colocar no projeto. A esquadria, eu coloco no projeto, eu defino depois? Não, define no projeto, define tudo no projeto, define o tipo de esquadria. Ah, mas eu tenho que cotar antes para mim colocar a esquadria daqui 6 meses e ter essa variação, por isso que a gente trabalha com uma variação de valores para a esquadria. Esquadria, existe milhões de modelos de portas de esquadria, milhões de modelos de portas de esquadria. Existem modelos raros, modelos artísticos, modelos talhado madeira, talhado à mão, nos desenhos, elementos, guarda-corpo, ele se enquadra dentro da esquadria. Existe guarda-corpo artístico, aço artístico, existe vidro temperado, vidro duplo, vidro bisotê, existe espelho que se envolve no departamento da esquadria. Então quando você for planilhar, colocar isso numa planilha, você colocar esquadria, aí você coloca porta, 2 portas maciça, tal preço, tanto. Então assim, aí você tem a tabela de tanto a tanto. Então assim, a porta comum eu cobro tanto, a porta maciça tanto. Então vidro tanto por tanto. Então você começa a planilhar esses seus custos para você poder mensurar tudo isso na sua proposta, tá ok? Eu só tenho a agradecer você, se você viu esse vídeo até o final. É mais um vídeo de etapas da construção, esquadria. Entra no canal aí, se inscreve aí no YouTube. E outra coisa, não é só se inscrever no canal que você... assim, a experiência que eu tenho de obra é gigantesca. Eu consigo com uma calculadora e um pedaço de papel e o olho, eu consigo te falar quanto que você vai gastar na sua obra, questão de 10, 20 minutos. E eu quero isso, que você faça isso também. Eu quero que você para em frente a uma parede e fala assim, quanto que ele gastou para construir essa parede, quanto que ele gastou para construir essa parede, esse metro quadrado. O bloco, ele deve ter colocado um bloco estrutural. O bloco estrutural é 12,5 bloco por metro quadrado. O bloco estrutural custa 2,50, mas só que eu tive o agregado, que é a massa, eu tive o aço, eu tive mais o desperdício, eu tive a forma, tal. Eu vou fazer o metro quadrado disso aqui custa tanto. Entendeu? Tanto na horizontal quanto na vertical, no plano. Então assim, eu quero passar esse meu conhecimento para você, para te ajudar. E se você está vendo todos esses vídeos, se você está acompanhando, é sinal que você tem interesse de aprender alguma coisa, se identificou comigo e está gostando desse tipo de vídeo. É um vídeo institucional, é um vídeo... No YouTube você vai ver vários vídeos de várias coisas, mas eu vou te falar... se para você está servindo, para outras pessoas também está servindo esse vídeo, porque tem muita gente que não tem nem ideia por onde começar a elaborar um orçamento, a vislumbrar uma obra, a enxergar a obra, porque a obra para baixa renda, eles são muito bloqueados, são muito calejados, muita coisa que já vivenciou. Você começa uma obra hoje, você começa a ter frustrações. Será que eu vou conseguir terminar essa minha obra em tanto tempo? Como que minha obra não anda? Então assim, você tem que começar a saber orçar, a saber executar e a ter essa bagagem para você tocar a sua obra e sua vida aí com bastante destreza, bastante animação, tá ok? Eu só tenho a agradecer, você viu o vídeo até o final, gratidão aí de coração e divulga, nos indica, a gente é da Tudo Engenharia, a gente executa a obra do início ao fim, e a gente faz todo o serviço de esquadria, viu? A gente tem vidraceiro, a gente já fez escritório, divisório de escritório, a gente já fez esquadria blindada, a gente fez esquadria com veneziana, fez instalação de esquadria de madeira, guarda-corpo, peitoril. Outra coisa que você tem que se atentar, que eu não falei aqui, você vê que é um bônus. Quando você faz uma parede, você tem que colocar a pingadeira. Eu fiz um vídeo, a pingadeira, você pede para colocar um friso de um lado.
ou um friso dos lados, deixa 1 centímetro para cá, ou deixa rente com a parede do lado seco, do lado úmido, você deixa 1,5 centímetros, a 2, com friso. Você coloca para você colocar a esquadria. Então assim, você tem que ter essas medidas tudo para poder passar para o rapaz que vai montar a sua esquadria. Ele tem que ir lá medir item a item, tá ok? Outro item, soleira. O piso, você tem um perfil da esquadria. O piso ele tem que casar certo, para não ficar dente, você tropeçar. Então ele tem que casar. Se você vai colocar um piso porcelanato, então você tem que passar, perguntar para a pessoa que piso vai ser aqui. Ah, porcelanato. Então o porcelanato tem 1 centímetro, meio, não chega a 1 centímetro, mas a massa 1,5 centímetros, tal. Então você já deixa esse espaço para casar aqui, ó. Pum, casou, beleza. Você tem os frisos da esquadria para a água percolar. Então assim, você tem que se atentar a esses detalhes, as alturas, a altura externa e a altura interna, tá ok? Gratidão aí por ter visto esse vídeo. É sinal que você tem interesse de aprender mais itens conosco da Tudo Engenharia. Gratidão.